Olá, galerinha, tudo bem? Estamos aqui iniciando mais uma videoaula, né, da nossa disciplina de matemática. Dando continuidade aos nossos conteúdos aí de matemática, né? Vimos aí no capítulo anterior que nós falávamos de conjunto dos números racionais, né? Falamos também das operações. E aí, na oportunidade, eu postei uma atividadezinha para vocês, certo? Só lembrando, o prazo máximo para a entrega da atividade é hoje, né? E aí, quando for agora à tarde, iremos fazer a correção da atividade passada na semana anterior, ok? Aí, na sequência do conteúdo de vocês, temos aqui porcentagem, certo? Porcentagem. Eu tenho certeza que essa palavra não é estranha para vocês, certo? Toda vez quando vocês ouvirem falar em finanças, em economia, vocês irão ouvir essa palavrinha porcentagem. Inclusive, no ano passado, eu tenho certeza que vocês viram porcentagem, né? Então, aqui no oitavo ano é mais como uma espécie de uma revisão. É bem verdade que, por isso que o conteúdozinho aqui é bem pequenininho, é só um breve comentáriozinho sobre porcentagem e na sequência já tem um exercíciozinho para vocês praticarem, tá certo? Então, vamos fazer uma pequena leiturazinha aqui bem simples, né? A expressão por cento faz parte do nosso dia a dia. Podemos encontrá-la facilmente em notícias, aulas de jornais, revistas ou assistir à televisão. Nas compras em lojas, supermercados, nas aplicações e nos empréstimos em banco. Enfim, em tudo que se relaciona à economia e às finanças, encontramos a expressão por cento. Então, por cento quer dizer por 100, ou seja, a quantidade, digamos que fosse assim, é um pedaço do todo, certo? Então, de 100 eu tenho uma certa quantidade para representar, tudo bem? Então, eu vou passar aqui logo para vocês dizer assim, ó, assim, quando você lê ou escuta uma afirmação como a região norte ocupa uma superfície que corresponde a 45% da superfície do Brasil, isso significa que a região norte ocupa uma área de 45 quilômetros quadrados para cada 100 quilômetros quadrados, ou seja, para cada 100 quilômetros quadrado, a região norte ocupa 45%, certo? Aí 45%, como vocês podem perceber, o símbolo de porcentagem ele é representado dessa forma, né? 45%. 45% é a mesma coisa que você dizer 45 dividido para 100, né? Esse 45% é a representação percentual. Aí 45 dividido para 100 é a representação centesimal e 0,45 é a representação decimal, né? Professor, de onde é que a gente encontra, de onde é que foi gerado esse 0,45? Esse 0,45 ele foi gerado na divisão de 45 por 100, né? Eu até expliquei na aula passada, quando você vai fazer a divisãozinha em que o dividendo é menor do que o divisor, você acrescenta um zero, um vírgula, né, e continua a divisão. Inclusive a gente fez uns 2, 3 exemplos revisando isso aí, na realidade, né, que vocês já viram. Então aqui são apenas as representações. Vou passar aqui. Aqui no mesmo caso, né, 85%, representação percentual. 86 dividido para 100, representação centesimal, né, ou seja, dividir por 100. E a representação decimal 0,85, que é gerada da divisão de 85 por 100. Aí aqui tem um pequeno exemplozinho, ó. Tem um pequeno exemplozinho aqui. Ele diz assim, ó, como escrever 1/2 na forma de taxa percentual? Devemos escrever uma razão equivalente à razão dada e que tenha denominador 100. Primeira coisa, quando vocês ouvirem falar em razão, lembre-se de divisão. Então, razão é divisão, tá certo? Então, 1/2, para você transformar aí na forma de porcentagem, como vocês podem perceber aqui, eu tenho 1/2, né? 1/2. Aí aqui é uma maneira que for usada. Tem outras maneiras que nós podemos fazer isso também.
Observe que ele multiplicou tanto o denominador como o numerador por 50, né? Agora, analise só, esse 50 não é um número que foi escolhido aleatório, certo? Não é um número qualquer. Por que ele multiplicou por 50? Foi multiplicado por 50 justamente para poder encontrar 100 no denominador, né? Então, se eu tenho 2 no denominador, como vocês podem perceber aqui, ó, se eu tenho 2 no denominador, então o único número que eu posso multiplicar ele para encontrar 100 no denominador é justamente o 50. 2 vezes 50, 100. 1 vezes 50, 50. Entendeu? Porque assim, em uma fração, quando você multiplica o denominador, você é obrigatoriamente também multiplicar o numerador, para não alterar a estrutura da fração, tá certo? Então, o único motivo de termos que multiplicar por 50 é justamente porque na hora que eu faço a multiplicação 2 vezes 50, eu encontro justamente o 100. Tá certo? Outro número que você pudesse fazer essa multiplicação, você não encontraria 100 embaixo. Então, como é porcentagem, então você tem que encontrar esse número, ao multiplicar pelo denominador, você encontra 100. Né? E como é uma fração, para não alterar a sua estrutura, você multiplica tanto o numerador como o denominador. Aí você encontrou aqui ó, 50 dividido para 100, que aqui no caso seria a representação centesimal, né? Que é igual a 50%, que é a representação percentual. Ok? Então vamos lá. Mais um exemplo aqui. Mais 2 exemplos na realidade, né? Então nós temos aqui, ó 2. Como escrever a razão 3/8 na forma de taxa percentual, né? Então quando você vai escrever uma fração na forma percentual, nós temos aí o seguinte, observe aqui, ó, observando que 8 não é divisor de 100. Porque no caso não vai ter nenhum número que você possa multiplicar o 8 para encontrar o 100, porque ele não é divisor. Aí nesses casos, pessoal, como é que eu faço? Aí, ó, vamos escrever a forma decimal de 3/8 dividindo 3 por 8. Então, quando você tem no denominador um número, né, em que não é possível você ter outro número que na hora que você multiplicar encontrar 100 embaixo, porque não é divisor, claro. Aí é simples, é só você pegar o 3 e dividir por 8. Quando você pega o 3 e divide por 8, você encontra a representação decimal. Aí no momento que você encontrar a representação decimal, o que, que você vai fazer? Só pegar essa representação decimal e multiplicar por 100. Quando você multiplica por 100, você encontra o percentual, 37,5. Né? Você multiplica por 100, quando eu pego 0,375 e multiplico por 100, eu vou encontrar 37,5, tá certo? Então, 37,5 é a forma decimal. Então, para me encontrar a percentual, é só eu dividir por 100. Então, quando eu faço a divisão por 100, então, essa representação que é a centesimal, aí me gera a representação percentual, tá certo? Passando bem aqui, por último exemplo. Olha aqui no caso, ó, eu tenho aqui ó, um desconto de R$7.000 sobre um preço de R$25.000 representa quantos por cento de desconto? Inicialmente temos a razão de 7.000 sobre 25, ou seja, então o todo aqui é 25.000, né? É o valor total. Aí eu quero saber quanto equivale em porcentagem 7.000 desses 25. Então eu coloco 7.000 em cima no numerador. Aí aqui, para facilitar nosso trabalho, foi simplificado, né? Você pode cortar esses 3 zeros. No momento que você corta esses 3 zeros, você vai encontrar 7,25 ok? Aí, 7,25 agora aqui no caso, já existe um número que, ao multiplicar o numerador, o denominador, eu encontro 100, certo? Porque ele é divisor. Então, no caso, 25, se eu multiplicar por 4, eu encontro 100. Né? Observe que aqui no 3/8 não foi usado dessa maneira aqui, justamente porque o 8 não é divisor de 100. 100 não dá para você dividir por 8 e encontrar um valor inteiro, entendeu? Diferentemente dessa outro exemplo aqui, se eu pegar 100 e dividir por 25, eu já consigo encontrar um número. Então, portanto, ele é divisor. Então, se ele é divisor, dá para você usar esse processo aqui, que é o primeiro módulo. Tá certo? Então, 7,25 então 25. Qual é o número que eu multiplico 25 para encontrar 100? É o 4.
Então, se eu multiplico o numerador, obrigatoriamente eu tenho que multiplicar também o numerador. Então, 25 vezes 4 dá 100, que é o 100zinho aqui, né? E 7 vezes 4 dá 28. Então, eu encontrei o que aqui? 28 centésimos. Então, 28 centésimos é a mesma coisa que 25%. 28 centésimos seria a representação centesimal e 28% é a representação percentual. No mesmo caso aqui, ó, o segundo módulo. O segundo módulo é igual a esse daqui, ó, que eu fiz aqui no 2. Então, você pega o 7 e divide por 25, logo você vai encontrar 0,28. Aí, como é que eu faço para encontrar a fórmula percentual? Pega o 0,28 e multiplica por 100. Quando você faz essa multiplicação, você vai encontrar 28 dividido por 100, que a representação vai dar 28%, tá certo? Aí, no caso aqui, nós tivemos aqui duas maneiras, né? Dois modos de dividir. Qual é o primeiro módulo? O primeiro módulo, se você tem uma fração e que essa fração, no denominador, possui um número que é divisor de 100, aí dá para você fazer por essa forma. Dá para você encontrar um número, multiplicar o denominador e o numerador, encontra 100 no denominador e logo já encontra a forma percentual, certo? Aí, no caso, o outro módulo é você pegar essa divisão, faz a divisãozinha, aí você vai encontrar a representação decimal. Quando você encontra a representação decimal, é só você multiplicar por 100. Quando multiplica por 100, automaticamente já encontra a formazinha percentual, tá certo? Então, faça dessa forma. Professor, tem outra maneira que você possa explicar para a gente, que dá para a gente encontrar esse resultado? Sim, tem outra maneira. A outra maneira é através da regrinha de 3, né? A regra de 3 você pode, quando você usa a regra de 3, te possibilita também encontrar esses valores, né? Como é que seria aí? Aí seria mais ou menos assim, eu vou só fazer uma basinha aqui, ó. Seria assim, ó. Então, aqui eu tenho, ó, um desconto de 7 mil reais sobre um preço de 25 mil. Então, 25 mil, eu vou só colocar bem aqui um rabiscozinho. Então, 25 mil, vou botar bem aqui, ó, 25. Tem que fazer bem aqui em outro... Não, vamos fazer o seguinte, quando for na aula Tira Dúvida, eu explico para vocês, tá certo? Para o vídeo ficar muito grande. Tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês essa atividade de porcentagem. Como vocês podem perceber, é mais uma espécie de revisão. A atividade é bem pequena, não é grande. E aí, quando for no horário de 1h30 até 2h30, iremos corrigir a nossa atividade da semana passada. Tudo bem? Então, bons estudos.